Eu quero convidar os irmãos a ler esse texto tão precioso, tão maravilhoso, ainda cheio dos testemunhos do que Deus tem feito desde o acampamento. Nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar para abraçar todos. Você que por acaso não foi para o acampamento, ou está nos visitando, não se sinta deslocado. Essa mesma unção está sobre você, essa mesma palavra está sobre você. Você está assim, amado do nosso coração para participar do mesmo nível de comunhão, em nome de Jesus. João 1, a partir do versículo 1, assim diz a poderosa palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui tem uma quebra no texto, né? João explica quem é Jesus para ele e para nós. Aí, a partir do versículo 6, ele começa a contar uma história. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas, olha o sol nascendo. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo, olha ele trazendo o Verbo, aquele Verbo, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Nós nos rendemos diante dessa palavra. Essa palavra, meus irmãos, ela é poderosa. Ela fala sobre aquilo que João escreveu sobre Jesus. Você imagina João, aquele ao qual ele mesmo se intitula como discípulo amado, era alguém da intimidade de Jesus, está no final da sua vida. Esse texto ele foi escrito aproximadamente no ano 80 depois de Cristo. Então João foi o único discípulo que morreu de idoso, o único. Todos os outros morreram assassinados. Mas João, ele morreu de idoso. E ele, ao final da sua vida, ele escreve a história do seu maior amor. Ele escreve a história do seu mestre. Ele escreve a história de Jesus. João, ele foi tão abençoado por Deus que ele, depois de Paulo, ele é aquele que escreve mais textos no Novo Testamento. João, ele escreve o Evangelho de João, ele escreve as cartas gerais de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e ele escreve também o livro de Apocalipse. É um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E ele queria expressar a história do seu maior amor. E aí ele usa palavras do grego para expressar o seu amor. Eu não sei o que você escreveria se alguém te desse papel e caneta nessa noite e dissesse: escreva agora aquilo que Jesus é para você. Eu tenho certeza que sairiam experiências lindas, testemunhos maravilhosos. Jesus é aquele que curou minha filha, diria o Moacir. Jesus é aquele que salvou a minha vida, diria a irmã Graça. Jesus é aquele que me deu uma nova história, diria o irmão Melo. O que você diria sobre Jesus? Se você fosse escrever uma carta para anunciar alguém sobre Jesus, o que você diria? Se você tivesse uma última oportunidade de comunicar a alguém a sua fé, o que você diria sobre Jesus? Pode dizer, irmã Andressa Faustino. Oh, glória a Deus. Oh, vocês ouviram o que ela falou? Em meio acelera, coração Nova Vida. Luciano faz um coração aí maravilhoso. Grandes coisas estão por vir, Vassa. O que Jesus é para você? Quem é Jesus? Escreva a sua história. É preciso que cada um desenvolva essa experiência
descrever quem é Jesus para mim, o que Jesus representa na minha vida. Jesus é aquele que nos guia desde a infância. Jesus é aquele que nos amou antes de nós nascermos. Jesus é aquele que escreveu aquilo que ninguém leu. Jesus é aquele que sonhou antes de alguém imaginar. Jesus é aquele que muda histórias, que muda destinos. Jesus é aquele que ressuscita os mortos. Jesus é aquele que pega sonhos esbagaçados e refaz e faz novas todas as coisas. Jesus é aquele que muda histórias. Jesus é aquele que cura traumas, que sara feridas. Jesus é aquele que vê um homem lançado à beira do caminho e limpa suas feridas e lhe dá uma hospedaria e restaura a sua história. Esse é Jesus. Aleluia. E João, ele escreve expressões sobre Jesus. E ele usa expressões como verbo, como a luz. Mas eu queria nessa noite, assim, ser objetivo nessa pregação e falar sobre essa expressão, a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E João, ele qualifica essa luz. Ele não só diz Jesus é a luz, como ele qualifica essa luz. Ele diz que essa luz é mais forte do que as trevas, no versículo 5. Ele diz que essa luz dissipa as trevas. E aqui a gente vê um contraste. Uma boa maneira do discípulo, do apóstolo, expressar o seu entendimento apresentando um contraste. Ele apresenta a luz, ele apresenta as trevas. Existe luz nesse mundo? Existe ou não existe? Jesus é a luz, gente. Existe trevas nesse mundo, sim ou não? Existe trevas. Se a gente fosse falar aqui das trevas, passaríamos também muito tempo falando das trevas. A gente passou ali aqueles dias no acampamento e, de repente, na quarta-feira, quinta-feira, a gente começa a ter notícias do que aconteceu no carnaval. Notícias dos nossos amigos, de pessoas, notícias do jornal, onde, meu amigo Anailson, parece que a morte virou algo natural. Na quarta-feira de cinzas, chamada de cinzas, para as pessoas que viveram em pecado, precisam das cinzas da quarta-feira, ela parece que virou natural, assim, ó, morreram tantas pessoas. Tem o plantão do JF, tem um repórter que toda quarta-feira, há muitos e muitos anos, ele vai para o JF e lá é dado um balanço. Tantos queimados, tantas balas, tantas facadas, tantos óbitos, tantos acidentes de moto, tanto não sei o quê. E isso parece que virou algo aceitável. Virou rotina, virou normal. Há trevas. Está aí, não vou mais falar sobre isso, mas há. Mas o que João está dizendo é que a luz é maior do que as trevas. O que João está dizendo é que resplandece uma luz que dissipa as trevas. Ou seja, aquele mesmo homem, aquela mesma mulher que esse ano estavam perdidos por aí, eles podem ser encontrados pelo Senhor, ser refeitos, porque existe uma luz que é maior do que as trevas. Receber essa luz não significa ser vinculado ao povo judeu, porque ele diz que aquele para os quais ele veio não receberam, e agora são feitos seus filhos, todos aqueles que creem no seu nome. Jesus é acessível, Jesus é algo mais precioso do mundo e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, é dado de graça, é acessível, não precisa de dinheiro, de status, de muitos seguidores. Jesus, ele está aberto a todo aquele que nele crê, e esse é feito filho de Deus. E essa luz, ela vem iluminando pessoas. João escreveu, meu amigo Moacir, que Jesus é a luz porque ele foi primeiramente iluminado. Porque João era filho do trovão. João, ele... Olha aí, Michel. João, ele pediu a Deus que descesse raios sobre Samaria e destruísse todo o povo. Havia uma rixa, havia uma inimizade entre Jerusalém e Samaria. E João, na sua juventude, pediu a Deus que descessem raios para matar alguém. Ainda bem que ninguém aqui nunca desejou isso. Glórias a Deus. Ninguém nunca pensou nisso. Se caísse um raio na cabeça. Mas esse mesmo homem, que antes tinha o coração em trevas, agora ele estava iluminado. Ele estava quebrantado, ele estava humilhado, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus.
porque ele já tinha sido preso, ele já tinha sofrido as dores do evangelho, ele já tinha visto seu amigo na cruz, ele já tinha cuidado de Maria, mãe de Jesus, ele já tinha visto o seu amigo voltar, ressuscitado, ele já tinha participado das dores da igreja, ele já tinha sido tentado, já tinham tentado matá-lo, já tinham colocado ele em exílio na ilha de Pátimos. E aqui um parêntese, bem 30 segundos para você se emocionar. João, ele ficava na ilha de Pátimos, e a história conta que da ilha de Pátimos para a cidade de Éfeso era um grande mar. Era uma ilha, tinha um grande mar. E lá do outro lado tinha um continente da Ásia Menor, cuja capital era Éfeso. Lá estava a sua igreja, lá estava o seu povo, e do lado de cá estava João preso. E aí João escreve Apocalipse e ele diz, no céu não haverá mar. Ele está dizendo, no céu não haverá distância entre eu e a minha igreja. Que lindo! Isso é uma revelação, pastor Walter, de um coração maduro, de um coração quebrantado. E João, ele descreve aqueles que creem em Cristo Jesus como os iluminados. Aqueles que receberam da luz, mas ele diz, ei, calma, você não é a luz. Você testifica dessa luz. Você recebe essa luz. E eu queria trazer essa revelação para nós, porque ele para um pouco de falar sobre a luz e o verbo, e ele conta a história de João Batista. Ele diz, e havia um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E aí ele começa a contar a história de João Batista. E ele diz que ele está explicando como a igreja deve acessar essa luz. Eu tenho certeza, meus irmãos, que todos que estão aqui, daquele que está vindo pela primeira vez, aquele que já é o mais antigo aqui, não quero, sem citar nomes, Robério, mas aqueles mais velhos, desejam ser iluminados pelo evangelho, sim ou não? Desejam receber da luz de Cristo, sim ou não? Desejam ser iluminados pela poderosa luz do Evangelho. Essa luz que não há energia que acabe, que apague. Não há força na terra que supere, porque essa luz ela é mais forte do que as trevas. E ele explica como acessar através da vida de João Batista. Trazendo um pouco agora a vida de João Batista como esse iluminador de almas. A Bíblia diz, contando a sua história em Lucas 3, versículo 2, que havia um grande silêncio na terra. A palavra de Deus havia sido pregada pela última vez nos profetas do segundo templo. E aqui eu não vou poder explicar, porque seria muito tempo dessa pregação. Mas acreditem, houve 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde não houve profeta, onde não houve juiz, onde não houve sacerdote. A gente chama esse período, teologicamente, como o período do silêncio bíblico, entre o Antigo e o Novo. A grande verdade é que esse silêncio foi interrompido. Em Lucas capítulo 3, versículo 2, diz assim, e veio a palavra de Deus, oh, aleluia! Não há silêncio que a palavra de Deus não possa quebrar. Não há voz que fique muda diante da poderosa palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se manifestou através da vida de João Batista, como alguém que anunciava os caminhos de Jesus, alguém que preparava o caminho para Jesus. E João Batista, nós podemos resumir a sua vida em uma palavra. Quem sabe que palavra é? PG amarelo, como sempre. Arrependei-vos. Arrependimento. O arrependimento é a marca do ministério de João Batista. Veio a palavra de Deus. Aqui é uma marca bíblica, meus irmãos, e nós não podemos fugir dessa marca. Porque a gente poderia dizer assim, veio a palavra de Deus para pregar que você é lindo, que você é maravilhoso, que você nasceu para vencer. Não, veio a palavra de Deus para dizer, arrependam-se e creiam no Evangelho de Jesus Cristo. Não é fácil de pregar isso. O mais fácil, irmão Azaf, é dizer, a palavra de Deus veio para trazer euforia, a palavra de Deus veio para trazer uma retomada do ego humano. E não é. A palavra de Deus veio como um machado posto à raiz, para quebrar aquilo que deve ser quebrado e para fazer brotar aquilo que deve brotar e nascer em nossas vidas. E aí João Batista, ele começa a pregar. E aí ele começa a pregar, meu amigo John, num lugar extremamente inóspito. Ele vai pregar no deserto.
Ele vai pregar num lugar distante. Ele vai pregar longe das multidões. Diz a história que o seu pai, Zacarias, e a sua mãe, Isabel, tomaram uma decisão muito difícil. Eu, como pai, eu não sei se eu tomaria essa decisão. Mas diz a história que João Batista ele foi entregue pelos seus pais para ser criado por uma tribo judaica chamada os essênios do deserto, aqueles que não se dobravam a Roma, aqueles que não se dobravam a César e decidiram viver sua própria vida isolados no deserto, plantando sua comida, criando seus próprios animais, bebendo da sua própria água, vivendo do evangelho, daquilo que era conhecido como Bíblia naquele tempo. E os essênios eram guardiões da palavra. Inclusive, muitos dos manuscritos do Mar Morto, encontrados agora, recentemente, é fruto do trabalho dos essênios. E João Batista ele foi essa figura. E para a surpresa de todos, João Batista começa a atrair pessoas. Só que ao atrair pessoas, meu querido irmão Melo, ele não negociava a palavra. A Bíblia diz que as multidões iam, que os publicanos iam, que a polícia ia atrás dele, os soldados iam atrás dele. E a Bíblia diz que quando eles iam no deserto confessando seus pecados. O judeu, ele tem um costume da lamentação. Ele não conta o pecado assim: ei, Moisés, eu quero te confessar o meu pecado. Não, ele ia gritando o seu pecado. Ele ia declarando o seu pecado. E eles iam pelo deserto da Judeia declarando. E João Batista, quando pegava de frente minha irmã Lourdinha, ele dava a palavra com força. E aí eles faziam uma pergunta para João Batista: e agora? O que nós faremos diante dessa palavra? O que é que nós faremos diante dessa palavra? Exatamente o que está escrito na Bíblia, na minha tradução. O que devemos fazer? E aí João Batista olha para a multidão e diz: vocês querem saber como serem iluminados? Pois dividam a túnica de vocês. Quem tem duas, dê a segunda para alguém. Quem tem comida, divida seu alimento com alguém. A gente tem bastante lugar aqui, ó. Podem trazer suas cadeiras. Tem lugar suficiente para todo mundo, para ninguém se molhar. Não tem problema, venham com calma. Tem bastante lugar aqui na frente, ó. Quem quiser ficar aqui também, ó, nessa parede aqui. Aqui debaixo do quiosque. Oh, aleluia. É noite de palavra, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar. E as multidões diziam: o que devemos fazer para alcançar essa luz? Para receber dessa luz do Evangelho? E ele disse: você tem 2 capas? Divida. Você tem comida sobrando? Divida a sua comida. Os publicanos eram aqueles políticos corruptos. Meus irmãos, na nossa realidade social, a gente não sabe o que é político corrupto. É difícil até de pregar, porque ninguém nem conhece, né? Mas imaginem que os políticos fossem corruptos. E aí João Batista ele é desafiado a enfrentar essas pessoas. Aí ele olha para essas pessoas e ele olha para esses homens, meu amigo, com coragem, e diz assim, ó: não recebam mais do que aquilo que é justo. Ou seja, se conformem com aquilo que vocês têm. Não fiquem extorquindo o povo. Agora o mais surpreendente, a polícia. Que é um homem pregando no deserto, com pele de camelo, comendo comida estranha, falando de jeito estranho, a polícia vai até ele e diz assim: pois então o que é que a gente faz para receber dessa tua luz? Se fosse de nós, a gente dizia assim: ô meu querido soldado, já está tudo feito, fica à vontade. Você quer um bolinho com café, meu irmão? João Batista diz para os soldados, meu amigo Leste, aí é que o cabo era macho. Ele dizia assim: vocês, soldados, não acusem ninguém injustamente. Vocês, soldados, não levantem falso testemunho. Não maltratem os pobres e não recebam subornos. Eita! E quanto mais ele apertava, mais as pessoas se convertiam. Sabe por quê? Porque essa luz
não é a luz segundo o mundo. Essa luz é a luz segundo Deus. Quanto mais nós nos arrependemos, quanto mais nós nos humilhamos, quanto mais nós nos entregamos, mais essa luz brilha. E vejam, essa luz não é mística, essa luz ela não está falando de nada inacessível, essa luz está falando de vida prática, essa luz está falando de crente que é honesto, que vive a vida com Deus, que não levanta falso testemunho, que divide as suas coisas, que divide a sua comida, que é generoso com o seu alimento. Muitas vezes nós cremos no evangelho teórico, muitas vezes nós somos levados a crer no evangelho místico, onde vale mais alguém dizer que existe um anjo que está fazendo alguma coisa, do que a própria palavra de Deus que já tem nos ordenado aquele que é o caminho da boa vida com Jesus Cristo. Os anjos, segundo Hebreus capítulo 1, são servos dos servos de Deus. É bom crer que existem anjos que servem à igreja, mas isso não é o melhor. O melhor é crer que existe a luz do evangelho, que essa luz é Jesus e que se manifesta por meio da sua palavra, trazendo luz. Aquilo que o Júnior testemunhou, aquilo que a irmã Andresa testemunhou, é a luz do evangelho que vai transformando vidas, geração após geração. Segundo o versículo 9, essa luz ilumina a todo homem. Vocês lembram qual foi o tema do acampamento? Avodar. Para quem não estava no acampamento, e os irmãos do YouTube aí, Deus abençoe a todos. Irmão Celino, receba da cura de Deus, meu amigo, em nome de Jesus Cristo. Irmã Socorro, irmão Marcelo, os irmãos aí da live, Deus abençoe a todos. Para quem não sabe do que eu estou falando, avodar é uma palavra do hebraico, que significa adoração ampla, que pega todas as áreas da vida. Muitas vezes nós somos tentados, como igreja, a viver em adoração na igreja, não é assim? Ou então momentos em casa, momentos de adoração. Mas essa palavra, ela fala de uma vida em adoração. No trabalho, adoração. Na fila do pão, adoração. No trânsito, adoração. Na hora da discussão, adoração. Na hora que alguém pisar nos teus calos, adoração. Na hora que as coisas não estiverem como você quer, adoração. Na hora que nem tudo estiver de conforme com a sua vontade, a adoração. A avodar é adoração ampla. Ampla. E esse é o desafio da igreja. Ser luz. É viver a luz do evangelho toda hora. E essa palavra dessa luz é uma luz que ilumina todas as nossas vidas e a nossa vida toda. A vida de todos e toda a vida. Não deve ser seletiva. A Bíblia fala a história do jovem rico, e havia uma característica no coração do jovem rico. Ele queria a luz de Jesus só porque ele queria. Ele queria ser salvo, e para ele bastava a luz da salvação. E ele queria que Jesus iluminasse só o que ele queria. Ele queria limitar a luz como se eu pegasse essa luz e dissesse assim, você vai iluminar daqui para cá e daqui para cá você não vai iluminar. Mas eu quero te dizer, Jesus é a luz dos homens, Jesus é a luz perfeita. Ninguém pode limitar o poder da ação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós não podemos querer que Jesus ilumine nossa vida financeira enquanto os nossos pecados estão sendo guardados dentro do nosso coração. Jesus é a luz que ilumina de A a Z, de ponta a ponta. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. A luz do evangelho é uma proposta de transformação completa e total. Não é parcial. Não é no que eu quero. Ah, Senhor, eu quero que o meu casamento seja iluminado. Eu quero que os meus filhos sejam iluminados. Mas as minhas finanças cuido eu. Isso não é evangelho. Me perdoe, isso não é evangelho. Ah, Senhor, pode iluminar minhas finanças, mas o meu jeito de ser é meu. E eu não vou deixar o Senhor mexer no meu jeito de ser. Me perdoe, isso não é evangelho. O evangelho é um coração imperfeito que se rasga por inteiro e diz, Jesus ilumina toda a minha vida. Aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, avodar, ilumina tudo. Ilumina o Timóteo, o pastor, ilumina também o médico, ilumina o motorista, ilumina o pai, ilumina o marido, ilumina o servo, ilumina o filho, ilumina o amigo, ilumina tudo, Jesus. Mesmo que me custe
a minha carnalidade. Eu quero receber da luz de Jesus em toda a minha vida. Como essa mensagem ela se relaciona com a mensagem geral da Bíblia? Essa mensagem ela se relaciona com a mensagem geral da Bíblia no seguinte aspecto, porque a Bíblia diz que no início havia uma luz perfeita, quando Deus disse, haja luz. Haja luz. Mas a Bíblia também diz, no livro de Gênesis, que houve um dia em que o pecado entrou dentro do coração do homem. E que esse pecado, ele trouxe escuridão, ele trouxe trevas, ele trouxe medo, ele trouxe ansiedade, ele trouxe angústia, ele trouxe mentira. Os pecados do homem começaram a aparecer um após o outro. Começa logo com assassinato, um irmão mata o outro. Depois mentiras, depois angústias, depois uma vaidade louca na Torre de Babel. E ali o homem vai se corrompendo até que chega nos dias de Noé. O máximo da corrupção, relações sexuais impróprias, bebedeiras, angústias. Nada disso que a gente esteja vivendo hoje, graças a Deus. Mas chegou o ápice da concupiscência do homem. E eu poderia aqui ficar falando da história de Israel, de Noé, até o segundo templo, mas eu não vou fazer isso. O que eu vou te dizer é que Jesus é a luz perfeita, Jesus é o remédio necessário, Jesus é a luz que dissipa as trevas. Eu quero te dizer, meu irmão do YouTube, meus irmãos da igreja, eu não sei até que ponto você um dia entrou nas trevas, eu não sei até que ponto um dia as trevas entraram em você, eu não sei até que ponto existem traumas dentro de você, causado pelo pecado seu ou de alguém, mas eu quero te dizer, Jesus é a luz mais forte, que dissipa todas as trevas. Jesus é a luz perfeita que nos conduz à Nova Jerusalém, ao lugar onde ouvido não ouviu, onde mente jamais imaginou, onde olho não viu aquilo que Deus tem preparado para nós. E essa cidade é uma cidade de luz, é uma cidade perfeita e é o nosso alvo, é o nosso lugar santo. A cidade que Deus mostrou a Ezequiel na beira do rio Quebar é uma cidade iluminada. João também viu essa cidade. Vamos fazer um pequeno cálculo aqui de Ezequiel para João, dá mais ou menos 450 anos. 450 anos depois, João viu a mesma cidade, ainda com mais detalhes. E ele disse, nessa cidade não haverá templo, porque Deus estará em todos os lugares. Eita glória! Essa cidade não haverá sol, porque Deus é a luz que ilumina toda a cidade. Então não espere encontrar sol lá no céu, não vai ter sol. Porque Deus é a luz que ilumina todas as coisas. Não espere encontrar, irmã Beatriz, uma igreja lá no céu, porque a igreja será todo o céu. Oh, glória! E aí o apóstolo Paulo, ele olha para essa mensagem do Evangelho, e ele escreve a carta de Efésios, capítulo 1. E ele diz, falando sobre o poder dessa luz, ele fala lá em Efésios 1, depois você lê em casa, do 15 ao 23, ele diz que pela luz de Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus, ele se manifesta em sabedoria e em revelação, e esse Espírito ilumina os nossos olhos. Jesus disse que se o nosso olho for bom, todo o nosso corpo será bom. O que Paulo está dizendo é que em Cristo nós temos as nossas vidas iluminadas. E essas vidas iluminadas mudam o nosso modo de ver, o nosso modo de enxergar, o nosso modo de se relacionar. Porque João e Paulo, eles falam também de uma falsa luz. Eles falam também de olhos escurecidos. Na minha lida profissional, eu trabalho, deixo o menino no altar, glória a Deus. Pegou pela gola o menino. Deixa as crianças no altar. Deixa elas pegarem gosto aqui pelo altar. Não é assim? E ao lidar com pacientes psiquiátricos, há algo que nós percebemos. Olhos escurecidos. Parece, meu amigo Lano, que a pessoa estava enxergando tudo, e de repente alguém escureceu a vista dela. Uma das características é a anedonia. Quem sabe o que é anedonia? Hã? Não, Big, não é legal não. A anedonia é a falta de prazer.
A pessoa acorda e não tem vontade de se levantar, não tem prazer. É a falta de planos, é a falta de sonhos, olhos escurecidos, falta de esperança. Ela vê um monstro, numa coisa bem pequenininha, ela vê um monstro. Ah, mas aquele exame ele tem 0,01% de dar uma coisa errada. Os 99,99 não são suficientes. Ela vai se apegar com 0,01%. A anedonia, os olhos escurecidos de Efésios, os olhos não iluminados, ele olha para o apóstolo Paulo que escreve Efésios e olha para as algemas, porque Paulo escreve a carta aos Efésios, algemado e preso. Mas se você leia em casa o capítulo 1 de Efésios, você não pensa que aquele homem está preso, porque ele fala de alegria, ele fala de plenitude, ele fala de restauração, ele exalta o nome do Senhor, de braços amarrados. Mas alguém que está com os olhos escurecidos, ele olha para aquele homem e só vê as suas algemas. Alguém que está com os olhos escurecidos, ele olha para o Salmo 46 e ele só consegue ver os montes que se lançam no mar, ele só consegue ver a terra que estremece. Alguém que está com os olhos escurecidos, ele olha para a vida, ele olha para o espelho e vê o Cancildo. Cadê o Cancildo? A Juliane apresentou o Cancildo no acampamento como alvo de provérbios, aquele que já desistiu das coisas, aquele que não se anima para nada. Mas aquele que tem os olhos iluminados no poder do Espírito Santo de Deus, ele é cheio do ânimo do Senhor, ele vê que existem monstros pequenos, existem coisas difíceis, mas que sobre todas elas está a soberania do nosso Deus, que Deus é soberano sobre coisas pequenas e sobre coisas grandes. Deus é maior do que todas elas. Ele olha para o Salmo 46 e ele vê que existem montes que se lançam no mar, ele vê que existe uma terra que estremece, mas ele sabe que existe um rio que passa no meio da cidade de Deus, e que Deus habita nela, e que ele despedaça a flecha, que ele quebra o arco, que ele queima os carros no fogo. Ele olha para o Salmo 46 e ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus sobre a terra. Ele vê o Paulo algemado escrevendo, e Paulo nas suas algemas, e ele escreve: eu vos escrevo essa carta algemado, mas ninguém poderá algemar a palavra de Deus. Aquele que está com seus olhos iluminados pelo Evangelho, ele consegue olhar para a vida e ver esperança, e ver que existe uma solução. Ele vê as lágrimas de Timóteo. 2 Timóteo, eu quero te ver porque eu conheço as tuas lágrimas. Mas ele também vê o versículo seguinte que diz: então, está chorando, pastor Timóteo de Éfeso, pois então aviva o dom de Deus que há em ti. Aviva, porque fui eu que impus as mãos, diz Paulo. Fui eu conheço a tua fé não é fingida. Eu conheço a tua avó, ele diz, eu conheço a tua mãe, eu conheço a tua fé, não é fingida. Então aviva a tua obra. 2 Timóteo 1, versículo 6. E agora eu vou dizer o versículo 7, porque Deus não te deu espírito de covardia, mas espírito de poder, amor e equilíbrio. Que maravilha! O apóstolo Paulo, ele fala sobre olhos iluminados, meu amigo Michel, porque um dia, Éder, os seus olhos foram cegos pela luz do Evangelho. Porque antes dele cair do cavalo cego, ele só conseguia ver o seu próprio poder, o poder de um fariseu, judeu, da tribo de Benjamim, romano por direito, rico, que prendia e matava cristãos, ao qual lançaram aos seus pés as vestes para matar o discípulo Estevão. Ele só conseguia olhar no espelho e enxergar o seu poder. Mas um dia a luz de Cristo o iluminou de tal forma que ele ficou cego para o seu próprio poder, para agora enxergar o poder de Deus que estava sobre a terra. E quando ele volta a enxergar, ele não vê mais o seu poder, porque o seu poder tinha acabado. Agora ele vê o poder de Deus. O poder de Deus que livra do naufrágio, o poder de Deus que cura os enfermos, o poder de Deus que estabelece igrejas na terra, o poder de Deus que construiu uma nova história no seu coração, iluminado agora com os olhos iluminados. Ele escreve em Efésios 1, para ter uma esperança certa, iluminados para ver uma herança gloriosa, iluminados para ver a grandeza do seu poder. E aqui eu encerro a mensagem dessa noite.
Quem quer ter seus olhos iluminados nessa noite? Oh, aleluia! Se há uma coisa que nós precisamos, meus irmãos, é ter os nossos olhos iluminados pelo poder da palavra de Deus. E eu te convido a fazer uma oração louca. Eu te convido a orar assim, ó: Senhor, me ilumina por inteiro. Por inteiro. Eu não vou selecionar hoje. Eu não vou pedir para o Senhor iluminar só determinadas áreas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nem nós sabemos o que nós precisamos. Só quem sabe é o Senhor. Você orar por aquilo que você quer é a mesma coisa de eu pegar a Alicia e dizer assim: minha filha, escolha o que você vai estudar durante o ano. Escolha o que é importante para você aprender em 24, no 4º ano do ensino fundamental. Escolha o seu programa. Vocês acham que ela tem condições de escolher as professoras aí? Ela tem condições aos 9 anos de idade? Não tem. Porque ela não sabe. Ela não tem maturidade para entender o que ela precisa. E muitas vezes nós estamos diante do Senhor, querendo determinar a Deus aquilo que Ele faz em nossas vidas, quando nós não temos a menor capacidade de discernir aquilo que realmente nós precisamos. Diante dessa verdade, nós só podemos dizer assim: Senhor, nos ilumina por inteiro. Faz o que o Senhor quer fazer. Seja soberano, Senhor, sobre a minha vida. Seja soberano, Senhor, sobre a minha história. Quem quer ser iluminado nessa noite? Posso dizer? Eita, Big. Vou perguntar de novo. Quem quer ser iluminado nessa noite? Posso dizer a próxima parte? Então se arrependam dos seus pecados. Mas de verdade, se arrependam dos seus pecados. Perguntem ao Senhor: Senhor, onde é que eu tenho pecado? Será que o meu jeito de ser tem sido mais forte do que o Evangelho? Será que os meus pensamentos têm sido mais fortes do que o Evangelho? Será que tem áreas da minha vida? Eu não sei. Eu, Timóteo, não sei. Mas o Senhor sabe. O Espírito Santo sabe, porque a própria Bíblia fala sobre o Espírito Santo de Deus como aquele quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Porque o homem, irmã Shirley, ele não tem capacidade de convencer a outra pessoa de alguma coisa. É só o Espírito Santo de Deus. Então nós pedimos que Ele faça isso nessa noite. Primeiro passo dessa oração, o desafio do culto de hoje. Primeiro desafio dessa pregação: arrependa-se, meu irmão. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando de acertar. Arrependa-se, porque a luz do Evangelho é mais forte do que as trevas que tentam te consumir. Arrependam-se, porque os sonhos de Deus, eles são maiores do que aquilo que o mundo usa para te prender. Arrependa-se, porque não há treva antiga no nosso coração que resista ao poder da luz que vem do Evangelho. Arrependa-se, arrependa-se. Segundo lugar, seja totalmente iluminado, trazendo aqui o Avodá, totalmente iluminado. E último lugar, o Senhor nos ilumina para que sejamos testemunhas dessa luz. A Bíblia diz claramente: João Batista não era a luz, mas ele era testemunha da luz. Sabe o que é ser testemunha da luz? É vir aqui na frente, como o Big veio, a Andresa, e dizer assim: ó, eu sou testemunha da luz que Deus fez na minha vida. Jesus fez assim, Jesus fez dessa forma. Só que com todo o amor que eu tenho aos irmãos que vieram, glória a Deus pela vida deles, mas estar aqui é um pão. É bom demais. No meio de todo mundo que crê. Mas o Senhor nos chama além. Além. Porque amanhã vai ter passageiro no Uber. Amanhã vai ter cliente no NPJ. Amanhã vai ter paciente para o Timóteo. Amanhã vai ter cliente para a Irmã Graça. Amanhã vai ter gente na rua, em casa, em todos os lugares. E nós precisamos ser testemunhas da luz do Evangelho. Na igreja e fora da igreja, em tempo e fora de tempo. O Senhor nos ilumina, não para dizer: lá e vai o meu povo iluminado na terra, não. Para que a luz dele resplandeça sobre a terra. E a luz, ela resplandece sobre crentes iluminados, bem posicionados, atentos, dispostos a ser testemunhas de Deus para transformar vidas. Você está disposto mesmo a essa novidade?
Então vamos orar sobre isso em nome de Jesus. Aleluia.